empresário dirige sob a chuva quando, de repente, congela no meio da rua. Diante dele, uma mulher com 3 crianças famintas nos braços. Ele dá um passo e o chão desaparece sob seus pés. É Lívia, sua noiva, desaparecida há 6 anos. Mas o que ela vai revelar a seguir é uma verdade devastadora, capaz de mudar tudo. Antes, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. E não esquece de deixar o seu curtir para continuar acompanhando. A chuva caía fina, impaciente, lavando o asfalto da cidade. Henrique Valença caminhava apressado, o celular vibrando no bolso e o rosto tenso de quem vivia cercado de sucesso, mas sufocado por dentro. Era o fim de mais um dia idêntico aos outros. Reuniões intermináveis, promessas que não significavam nada. O tédio das vitórias o corroía em silêncio, mas ele fingia não notar. Um trovão rasgou o céu. Henrique ergueu o colarinho e acelerou o passo entre buzinas e reflexos de vitrines. O relógio marcava 10h04 da noite. Foi então que ele a viu. Não houve nada de especial no primeiro olhar. Apenas uma mulher agachada, abrigando 3 crianças sob um pedaço de lona improvisada, perto de uma banca de jornal fechada. Passantes desviavam o olhar, como quem evita um espelho incômodo. Mas algo, uma sensação instintiva, o fez parar. Henrique hesitou. Olhou de novo. O coração deu um salto. A mulher segurava uma das crianças contra o peito, sussurrando algo para acalmá-la. Os cabelos desgrenhados colavam ao rosto por causa da chuva, mas mesmo assim havia uma familiaridade quase dolorosa naquele gesto. Ele deu um passo à frente. A mulher ergueu a cabeça e tudo dentro dele se partiu. Era Lívia. Por um instante, o som da rua desapareceu. O tempo se contraiu. Ele sentiu o ar sumir dos pulmões. As luzes ao redor piscavam, mas o mundo parecia congelado. Lívia Duarte, a mulher que ele amou mais do que a própria vida. A noiva que desapareceu há 6 anos, levando consigo todas as respostas que ele nunca conseguiu encontrar. Henrique ficou imóvel, encarando-a como se o passado tivesse acabado de atravessar a rua. Ela também o viu. E o olhar dela foi um golpe, pavor. O reflexo da chuva desenhava trilhas no rosto dela, mas era impossível confundir. Mesmo magra, abatida, com as roupas sujas e os olhos cansados, ela ainda carregava a mesma delicadeza. E então ele percebeu os 3 meninos ao redor. Todos tinham os mesmos traços, o mesmo cabelo escuro, o mesmo olhar castanho que o espelho devolvia todas as manhãs. Henrique cambaleou um passo à frente. Lívia? A voz saiu rouca, fraca, quase um sussurro. Ela congelou. Os olhos se arregalaram. O corpo inteiro dela tremia, como se tivesse visto um fantasma. Por um segundo, um único segundo, os dois ficaram parados, presos um ao outro. Um silêncio elétrico pairou entre o barulho dos carros e o som distante de sirenes. E então, sem aviso, ela se levantou. Apressada, puxou os meninos pelas mãos, enrolando-os no cobertor molhado. Henrique deu outro passo atordoado. "Lívia, espera!" gritou, mas a voz se perdeu no ar. Ela virou o rosto e o olhar foi puro medo. Os meninos tropeçaram, chorando. A mulher os ergueu com desespero e começou a correr. Henrique correu atrás. As pessoas se afastavam, confusas. Um homem de terno e gravata perseguindo uma mulher com 3 crianças em plena avenida. Os pneus de um táxi derraparam quando ela atravessou fora da faixa. Um motorista gritou um palavrão. A chuva engrossava. Henrique se esgueirava entre as pessoas, os sapatos escorregando no asfalto molhado. "Lívia, sou eu!" insistiu, a voz se quebrando. Ela não olhou para trás. Virou em uma esquina estreita, desaparecendo sob a marquise de um prédio antigo. Henrique chegou segundos depois. A viela estava vazia. Apenas o eco distante dos passos e o som da respiração dele misturando-se à chuva. "Lívia!" gritou outra vez. Nada. Apenas o som do vento.
O coração dele martelava com força, um peso entre as costelas. Girou sobre os calcanhares procurando, mas a rua parecia ter engolido os quatro. Foi então que viu algo caído perto da calçada. Um pedaço de tecido rasgado, um cobertor infantil encharcado. Ele o pegou com as mãos trêmulas. O cheiro fraco de sabão barato ainda impregnava. Henrique apertou o tecido contra o peito, como se isso pudesse provar que ela fora real. A chuva caía mais forte, mas ele nem se moveu. Ficou ali, parado no meio da rua, encharcado, enquanto os carros desviavam, buzinando. 6 anos. 6 malditos anos acreditando que ela o havia abandonado. E agora, de repente, ela estava ali, viva, fugindo dele, com 3 crianças que carregavam seu rosto. A mente de Henrique girava em espirais confusas. Nada fazia sentido. Nenhuma explicação possível cabia naquele momento. Ele deu um passo para trás, respirando com dificuldade. O corpo inteiro tremia. Olhou ao redor, o trânsito, o caos, a cidade indiferente, e sussurrou, sem perceber que falava em voz alta. Não pode ser ela. Não pode. O som insistente do despertador ecoou pelo apartamento, mas Henrique não se moveu. Estava acordado há horas, olhando o teto, ouvindo o barulho distante da chuva contra as janelas panorâmicas. A cidade lá fora já voltava à rotina, mas dentro dele tudo permanecia suspenso. O instante em que vira Lívia ainda pulsava na mente, vivo, latejante. Sentou-se na cama, os cabelos bagunçados, os olhos fundos. O cobertor infantil, aquele que recolhera da calçada, estava sobre a poltrona, dobrado com uma precisão quase ritualística. Ele o observou por longos segundos, como quem encara uma prova de algo que o cérebro ainda se recusa a aceitar. Lívia. Disse o nome em voz baixa, apenas para testar o som. O coração reagiu com uma pontada surda, como se o corpo ainda reconhecesse uma presença que o tempo não conseguiu apagar. 6 anos. Ela havia sumido como um fantasma, deixando um bilhete de 2 linhas e uma dor que se instalou em cada recanto de sua vida. E agora, de repente, inexplicavelmente, estava de volta, na rua, com 3 crianças que tinham o seu rosto. Henrique levantou-se, caminhou até a cozinha e preparou café sem perceber o que fazia. O vapor subia e se dissipava rápido, como o nevoeiro que cobria sua mente. Tentava racionalizar, mas não conseguia. Teria sido um engano? Alguém parecido? Não. Ele a conhecia. A maneira como ela segurava as mãos das crianças, o olhar em alerta, era impossível esquecer. Tomou o café ainda quente, queimando a garganta, e foi direto para o banho. Precisava de alguma normalidade, mesmo que fosse fingida. O elevador subia em silêncio. Henrique ajeitou o paletó, prendeu a respiração por um segundo e deixou o rosto impassível. O espelho devolveu a imagem que ele queria mostrar ao mundo. O empresário inabalável. O homem que não vacila. Assim que as portas se abriram, o ritmo frenético do escritório o engoliu. Telefonemas, reuniões, papéis sendo empilhados, mas por dentro tudo era estático. A voz de sua secretária soava distante. Senhor Valença, a reunião com o conselho começa em 5 minutos. O senhor gostaria de revisar os números? Ele assentiu mecanicamente. Sim, mas não ouviu uma palavra sequer do que ela dizia. Durante a reunião, o som das vozes ecoava como ruído de fundo. As projeções financeiras passavam na tela. Crescimento, investimento, lucro. A mesma ladainha de sempre. Henrique tamborilava os dedos sobre a mesa, o olhar perdido na janela. Lá fora, os prédios formavam uma paisagem cinzenta. Henrique! Chamou um dos diretores. Está tudo certo com você? Ele piscou, voltando à realidade. Sim, apenas pensando. Continue. Mas não estava pensando em números, estava pensando em um par de olhos castanhos, em um bilhete amassado que ele ainda guardava dentro de uma caixa no armário e na sensação de ter perdido algo que o definia.
Ao meio-dia, o almoço com investidores parecia interminável. As risadas forçadas, os brindes, o cheiro de vinho caro. Henrique, entretanto, observava o reflexo no copo, seu próprio rosto cada vez mais estranho, e por trás dele, como uma sombra, o vulto de Lívia. A mente o traía com lembranças. Eles em uma praia deserta, 6 anos antes, o vento levantando os cabelos dela, o riso fácil, os pés descalços na areia. "Você acha que o amor dura para sempre?" ela perguntou. Henrique respondeu com aquele tom seguro que acreditava ter o controle de tudo. "Se depender de mim, sim." Lívia riu, empurrando-o de leve. "Você fala como se o tempo te obedecesse." O flash desapareceu tão rápido quanto veio, deixando um vazio dolorido. Ele respirou fundo, soltou o copo e levantou-se antes que alguém notasse seu desconforto. "Preciso resolver uma ligação urgente." Saiu do restaurante sem explicar. No estacionamento, a chuva fina começava de novo. O motorista, um homem de meia idade de expressão calma, o aguardava próximo ao carro. Henrique abriu a porta de trás e entrou, apoiando o braço no vidro. "Jonas", começou sem olhar, "preciso que você faça algo para mim." O motorista virou-se um pouco, surpreso com o tom diferente. "Claro, senhor." Henrique respirou fundo. "Ontem à noite, vi uma mulher. Ela parecia alguém que eu conheci. Quero que descubra quem ela é." "Certo." Jonas pegou um pequeno bloco de notas. "Tem algum nome, endereço, qualquer coisa?" Henrique hesitou. O nome parecia sagrado demais para ser dito em voz alta, mas não havia escolha. Lívia Duarte. O som das palavras ficou suspenso no ar, pesado. "E onde o senhor a viu?" "Próximo à Avenida Central, esquina com a Conde de Bonfim. Estava com 3 meninos, trigêmeos, acredito." Jonas arqueou as sobrancelhas, surpreso, mas não questionou. "Entendido. Vou dar um jeito de encontrá-la discretamente." Henrique assentiu, encarando o vidro. Lá fora, as pessoas andavam apressadas, encolhidas sob guarda-chuvas coloridos. Ele as observava como se estivesse atrás de um aquário, isolado do mundo. À noite, o apartamento estava mergulhado em penumbra. Henrique sentou-se na poltrona do escritório, abrindo uma gaveta que não tocava há anos. Lá estava a pequena caixa de madeira. Dentro, o anel de noivado que nunca devolveu, algumas fotos antigas e o bilhete amassado. Pegou-o com cuidado. As letras ainda estavam ali, trêmulas, apressadas. "Me perdoa. É melhor assim. Nada mais." Nenhuma explicação, nenhum adeus. Durante anos, ele interpretou aquilo como fuga, covardia. Agora, depois de vê-la como vira, tudo soava diferente, como um pedido de socorro que ele não soube escutar. O passado se sobrepôs ao presente. Lívia, em um vestido claro, os olhos brilhando. O noivado no jardim, taças de champanhe. A promessa de um futuro. "Você confia em mim?" ela perguntara. "Mais do que em mim mesmo." A resposta voltou como ironia. Ele fechou a caixa, apertando o bilhete entre os dedos. Os dias seguintes se arrastaram em um ritmo artificial. Henrique tentava trabalhar, mas cada reunião era um eco. Cada rosto ao redor parecia distante, borrado. O tempo todo, a mesma cena o perseguia. A mulher na calçada, o olhar de pavor, as crianças correndo. Às vezes, acordava de madrugada, certo de ter ouvido o choro de um dos meninos. Outras vezes, jurava sentir o perfume de Lívia no corredor, aquele cheiro leve de lavanda que parecia impossível esquecer. Não contou a ninguém, nem aos sócios, nem a amigos. Era uma ferida antiga demais para ser exposta. Na manhã de sexta-feira, Jonas o esperava na garagem, com uma expressão diferente. Henrique percebeu de imediato. O motorista sabia de algo. Encontrou? Perguntou, tentando disfarçar a ansiedade. Jonas assentiu. "Precisei de uns contatos na prefeitura e... Bem, não foi fácil, mas acho que consegui." Entregou-lhe um envelope pardo. Henrique o pegou, as mãos trêmulas. Dentro, algumas fotos impressas.
As imagens o atingiram como um golpe. Lívia, encostada na parede de um abrigo simples, segurando um prato de comida. Atrás dela, os 3 meninos brincavam com um carrinho quebrado. Henrique ficou em silêncio por longos segundos. O peito doía. Cada foto parecia rasgar um pouco mais do que restava dele. Jonas esperou, respeitoso. Então, com voz baixa, completou: Senhor, encontramos ela e os meninos. Henrique ergueu o olhar lentamente, e o reflexo do vidro do carro devolveu a própria imagem. Mas o homem que olhava de volta não era mais o mesmo. O envelope ainda estava sobre a mesa do escritório, aberto, as fotos espalhadas como fragmentos de um sonho que ele não sabia se queria reviver. Henrique olhava para elas desde o amanhecer, sem conseguir desviar os olhos. Lívia, viva, e 3 meninos que poderiam ser seus filhos. Cada imagem parecia carregar uma mensagem muda. O tempo não apaga o que foi real. Ele fechou os olhos, inspirou fundo e decidiu. Precisava vê-la, precisava ter certeza. O carro atravessava a cidade devagar. Do lado de fora, a manhã começava a nascer com o brilho pálido do sol refletindo nas fachadas. Dentro do veículo, o silêncio pesava. Henrique mantinha as mãos entrelaçadas, o olhar fixo pela janela, observando a paisagem mudar. Os prédios modernos deram lugar a ruas estreitas, muros pichados e calçadas quebradas. O cheiro de asfalto molhado se misturava ao de pão fresco vindo de alguma padaria de bairro. Jonas estacionou perto de um portão de ferro, pintado de verde, com a placa meio enferrujada. Abrigo São Rafael, assistência social e comunitária. É aqui, senhor. A voz do motorista era cuidadosa, quase contida. Quer que eu espere? Henrique assentiu sem olhar. Espere. Desceu do carro e ficou alguns segundos parado diante do portão. As grades enferrujadas rangiam com o vento. Por dentro, era possível ouvir risadas infantis e o som distante de uma bola quicando. Deu um passo, depois outro. O pátio era pequeno, com chão de cimento rachado e um tanque de areia improvisado. Um grupo de crianças brincava perto de um muro pintado com desenhos coloridos. No meio delas, 3 meninos chamavam a atenção, idênticos, de uma forma quase inquietante. O mesmo cabelo escuro, o mesmo formato de rosto, até o jeito de franzir a testa quando se concentravam. Henrique parou, sem ar. Um deles chutou a bola, que rolou até seus pés. O menino correu atrás, parou diante dele e levantou o olhar. O impacto foi físico. Era como se olhasse para uma versão menor de si mesmo. Obrigado, moço, disse o garoto tímido. Henrique abaixou-se para devolver a bola, mas as mãos tremiam. Como é seu nome? Miguel, respondeu o menino sorrindo. O sorriso era dele o mesmo. E seus irmãos? Perguntou sem pensar. O Rafa e o Dani. Miguel apontou para os 2 que riam ao longe. A mamãe diz que a gente veio junto para não brigar por brinquedo. Henrique engoliu em seco. A palavra mamãe o atingiu com força. Sua mãe está aqui? Perguntou com voz baixa. Tá ali, ó. Miguel apontou para uma mulher que conversava com uma funcionária perto da porta do prédio. Henrique seguiu o olhar e o coração parou. Lívia. Ela usava um casaco simples, o cabelo preso em um coque desfeito. Mesmo assim, era impossível não reconhecê-la. Aquele era o rosto que ele via todos os dias em sonhos interrompidos. Lívia parecia mais magra, o semblante endurecido, mas ainda havia nela uma beleza calma. Ferida, porém intacta. Henrique deu um passo, hesitando. Miguel já corria de volta para os irmãos rindo. O mundo ao redor sumiu. Havia apenas ela. Lívia virou o rosto e o viu. A reação foi imediata. Os ombros enrijeceram, o olhar se fechou. Por um instante, o tempo se esticou entre os 2 como uma linha prestes a arrebentar. Henrique tentou sorrir, mas a expressão saiu trêmula. Lívia. Ela respirou fundo, como se lutasse para manter o controle. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz baixa e firme. Henrique deu um passo à frente.
Eu te vi aquela noite, na rua. A voz falhou. Eu precisava saber se era verdade. Lívia desviou o olhar, cruzando os braços. Pois viu. Agora pode ir embora. Eu só quero conversar, insistiu. Entender o que aconteceu, porque... Ela o interrompeu com um gesto brusco. Não tem nada para entender. Henrique ficou em silêncio por um instante, tentando conter o impulso de se aproximar. Você sumiu. Durante anos eu achei que eu te abandonei. Ela completou, o olhar agora firme, quase cortante. Foi isso que ficou mais fácil acreditar, não é? Henrique engoliu em seco. Eu procurei, Lívia. Eu tentei. Procurou onde, Henrique? Ela deu um passo à frente, o tom carregado de dor. No meio das suas reuniões, nos jantares com os acionistas do seu pai, o nome de Alberto pairou no ar, pesado, mas Henrique não reagiu. Ainda não era o momento. E ele sabia. Eu pensei que você estivesse bem, disse, quase num sussurro. Que tivesse escolhido ir embora. Escolher? Ela riu, um riso curto, amargo. Ninguém escolhe desaparecer, Henrique. As crianças correram ao redor, rindo, alheias à atenção. Miguel parou por um instante, observando de longe, curioso. Lívia percebeu o olhar dele e baixou o tom. Você devia ir embora. Eles não precisam ver isso. Henrique hesitou. Eles... são seus filhos? O silêncio que se seguiu foi uma lâmina. Lívia o encarou por um longo tempo, e o que havia nos olhos dela não era ódio, era medo. Vá embora, Henrique. Lívia, por favor. Ele deu um passo, e ela recuou. Não. A voz dela quebrou, mas se manteve firme. Você não entende. Tudo o que eu fiz foi para tentar salvar alguma coisa, e olha onde eu vim parar. Henrique tentou falar, mas a garganta travou. O olhar dela se endureceu de novo. Você já me destruiu uma vez, Henrique. As palavras saíram lentas, doloridas. Não faça isso de novo. Ela virou as costas, caminhou até os filhos e os chamou pelo nome. Os meninos correram até ela, agarrando-se à barra do casaco. Henrique ficou parado, imóvel, vendo-os desaparecerem pela porta do abrigo. O eco das risadas infantis misturou-se ao som distante do trânsito, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o que era estar completamente sem chão. Do lado de fora, o céu começava a escurecer outra vez. Henrique caminhou até o carro em silêncio. O cobertor infantil que ainda guardava no banco de trás o esperava ali, dobrado. Ele o encarou por alguns segundos, depois recostou a cabeça no banco e fechou os olhos. O rosto de Lívia continuava ali, nítido, mesmo com as pálpebras cerradas. E no fundo, uma única pergunta martelava como uma febre. O que realmente aconteceu? A manhã seguinte nasceu cinza, envolta em uma neblina úmida que parecia refletir o próprio estado de espírito de Henrique. Não dormira. Passara a noite revendo cada gesto, cada olhar de Lívia, cada palavra cortante que ela lhe dissera no abrigo. Você já me destruiu uma vez, Henrique. Não faça isso de novo. Essas frases ecoavam dentro dele como uma sentença. No espelho do quarto, o rosto que o encarava era o de um homem cansado. Olheiras profundas, barba por fazer, olhos que pareciam carregar algo além do cansaço. Tentou se convencer de que precisava reagir, recuperar o controle, mas a única coisa que conseguia sentir era um desconforto crescente. Aquela conversa com Lívia abrira uma ferida antiga que ele acreditava cicatrizada, e agora havia outra voz que ele sabia que precisaria enfrentar, a do pai. O portão da mansão dos Valença se abriu lentamente, com o mesmo chiado metálico que Henrique lembrava da infância. O motorista estacionou próximo à entrada principal e ele desceu sem pressa, observando a imponência da casa. Uma estrutura elegante, fria, sem sinais de vida. Henrique respirou fundo antes de tocar a campainha. A empregada abriu a porta, surpresa. Doutor Henrique, o senhor veio sem avisar. Eu preciso falar com o meu pai. Ele está? Está no escritório, como sempre. Henrique atravessou o corredor.
As paredes exibiam quadros com fotos de família, quase todas com o rosto de Alberto em destaque, o filho reduzido à figura lateral. Era uma galeria de controle. Empurrou a porta do escritório. O cheiro de couro, charuto e papel antigo encheu o ar. Alberto Valença estava atrás da mesa de mogno, impecável como sempre, terno escuro, cabelos brancos alinhados, expressão austera. Não levantou ao ver o filho. Que surpresa, disse sem emoção. Achei que estivesse ocupado com os novos contratos. Henrique ficou parado diante da mesa, evitando sentar-se. Precisamos conversar. Alberto ergueu uma sobrancelha. Precisamos conversar. Repetiu com leve ironia. Quando alguém diz isso, nunca é bom. O silêncio entre eles era quase físico. É sobre a Lívia, disse Henrique direto. Alberto pousou a caneta devagar. Ainda esse assunto? Henrique sustentou o olhar. Eu a encontrei. Por um instante, um brilho quase imperceptível cruzou o rosto do pai, mas logo desapareceu. Encontrou? Repetiu, com a calma calculada de quem mede cada palavra. E onde está ela agora? Em um abrigo, respondeu, com 3 meninos. Alberto apoiou-se na cadeira cruzando as mãos. E você foi atrás? Henrique respirou fundo. Fui. E ela está destruída, pai. Não tem nada. A voz embargou. O que aconteceu naquela época? O homem à sua frente manteve-se inalterado, como se tivesse ouvido uma pergunta banal. O que aconteceu foi simples, respondeu. Ela fez escolhas ruins, e você, por um tempo, quase fez o mesmo. Henrique deu um passo à frente. Eu quero a verdade, pai. A verdade? Alberto riu de leve, sem humor. A verdade é que você era jovem demais e estava prestes a jogar fora tudo o que construímos por uma distração sentimental. Eu apenas garanti que você não cometesse um erro. Henrique o encarou, atônito. Você fala como se ela fosse um obstáculo de negócios. Às vezes o amor é exatamente isso, respondeu o pai, impassível. Um obstáculo. O silêncio que se seguiu foi denso. Henrique sentia o sangue pulsar nas têmporas. Você sabia que ela desapareceu. A voz dele soou mais como acusação do que como pergunta. E não me disse nada. Alberto desviou o olhar para os papéis sobre a mesa. O passado não muda, Henrique, e insistir nele só enfraquece. Henrique riu, incrédulo. O senhor nunca muda o discurso, sempre o mesmo controle, a mesma frieza. Alberto levantou-se, lento, e caminhou até a janela. Controle é o que mantém um homem de pé. É o que diferencia quem comanda de quem é comandado. Às vezes, é o que destrói o que ele tem de mais humano, retrucou Henrique. O pai se virou, irritado. Cuidado com o tom. Henrique respirou fundo, tentando conter a raiva. Eu a vi, pai. A mulher que o senhor sempre disse não ser digna de mim. Ela está nas ruas, cuidando de 3 crianças sozinha. E o senhor quer que eu acredite que isso é apenas um erro de escolha? Alberto o observou em silêncio, avaliando cada palavra. Talvez seja tarde demais para você entender. Voltou para a mesa, ajustando um botão do paletó. Mas quando se está no topo, as decisões raramente são justas. São necessárias. Henrique ficou sem resposta. Sentia que havia algo não dito, uma sombra nas entrelinhas. Mas o pai não deixaria escapar nada. Não ainda. Ele recolheu o paletó do encosto da cadeira. Eu precisava ouvir isso da sua boca. Ouvir o quê? Perguntou Alberto, voltando a sentar. Que para o senhor, qualquer um que atrapalhe o negócio é descartável. Alberto não respondeu. Apenas pegou a caneta novamente e passou a assinar um documento, como se a conversa tivesse terminado. Henrique observou por um instante, depois virou-se para sair. Ela merecia mais do que o seu silêncio. Saiu antes que o pai respondesse. No caminho de volta, o carro seguia em silêncio. Henrique olhava pela janela, vendo as ruas passarem sem realmente vê-las. Dentro da cabeça, as palavras do pai ecoavam com a frieza de uma sentença. Às vezes, o amor é um obstáculo. Não conseguia decidir o que o incomodava mais,
o desprezo nas palavras ou a sensação de que havia algo que Alberto escondia. No abrigo, a atmosfera era completamente diferente. O fim da tarde trazia o som de crianças correndo pelos corredores e o cheiro de sopa simples saindo da cozinha. Lívia lavava panelas quando uma voz suave a chamou. "Posso te ajudar?" Ela virou-se e sorriu cansada ao ver Cecília Prado, a assistente social que coordenava o lugar. Cecília tinha 30 e poucos anos, semblante tranquilo e olhos que pareciam sempre compreender mais do que as pessoas diziam. "Achei que você tivesse ido descansar", disse Lívia, "e deixar você terminar tudo sozinha? Nem pensar." As duas riram brevemente. Por um instante, o ar ficou leve, até Cecília quebrar o silêncio com cuidado. "O homem de ontem era quem eu estou pensando?" Lívia hesitou. O pano de prato parou nas mãos. Era. Cecília se encostou no balcão, estudando o rosto dela. "O pai dos meninos." Lívia assentiu, sem encará-la. "Sim. Ele veio para falar com você?" "Veio." A voz dela era baixa, quase um sussurro. "E eu mandei embora." Cecília ficou em silêncio por alguns segundos. "Achei que fosse isso." Lívia continuou lavando, mas os olhos estavam marejados. "Eu não posso reviver aquilo, Cecília. Não posso." "Ele te magoou." Não era uma pergunta. "Ele me destruiu", respondeu, sem hesitar. "E nem percebeu." Cecília se aproximou. "Talvez ele não saiba o que aconteceu de verdade." Lívia olhou para ela, e o olhar era uma mistura de dor e medo. "Mesmo que não saiba, o nome dele abre feridas que eu levei anos para fechar. E se essas feridas precisarem ser limpas para cicatrizar de vez?" perguntou Cecília com doçura. "Às vezes, fugir da dor só prolonga o sofrimento." Lívia desviou o olhar, enxugando as mãos. "Eu não estou pronta." "Ninguém nunca está." Cecília sorriu, leve. "Mas talvez um dia você precise ouvi-lo, nem que seja para colocar um ponto final." As duas ficaram em silêncio. Lá fora, o sol se punha devagar, tingindo o pátio de tons dourados. As vozes das crianças ecoavam, misturadas a risadas. Lívia observou os trigêmeos brincando ao longe. Miguel, o mais falante, ensinava os irmãos a equilibrar uma bola no pé. Por um momento, ela esqueceu da dor e sorriu. De volta à mansão, a noite havia caído. O escritório de Alberto estava mergulhado na penumbra. Apenas o abajur iluminava a mesa. Ele ficou alguns minutos parado, encarando o porta-retratos antigo. Uma foto dele e de Henrique, ainda jovem, sorrindo ao lado de uma mulher de expressão serena. Colocou o porta-retratos virado para baixo. Depois, abriu uma gaveta trancada. Dentro, uma pasta de couro, já gasta. Tirou de dentro alguns papéis amarelados, recortes de jornais e algo que parecia uma cópia de contrato. O olhar dele endureceu. Passou os dedos sobre as folhas, como quem revive uma lembrança que preferiria esquecer. Suspirou. E então, num gesto rápido e decidido, rasgou o conteúdo da pasta em pedaços pequenos, jogando-os na lareira acesa. As chamas engoliram o papel, iluminando o rosto dele com reflexos alaranjados. Por um breve instante, algo humano atravessou o semblante. Um traço de arrependimento, talvez, mas desapareceu tão rápido quanto veio. Enquanto as chamas crepitavam, Alberto murmurou, quase para si mesmo: "Algumas coisas devem permanecer enterradas." E o som do papel queimando foi o único eco na sala. A manhã seguinte começou sem cor. O céu estava opaco, e o vento frio cortava o rosto como se o inverno tivesse voltado de repente. Henrique passou as horas iniciais do dia tentando fingir normalidade, mas não conseguia se concentrar em nada. O escritório, os relatórios, as ligações, tudo parecia um ruído distante. A conversa com o pai ainda ecoava e o rosto de Lívia não o deixava em paz. Ele já havia tentado sufocar aquela lembrança antes, mas agora ela o perseguia em cada pausa, em cada silêncio. No reflexo do vidro do prédio, via os olhos dela. No som da chuva, ouvia o tom da voz que o afastara com dor. Finalmente, no meio da tarde, não aguentou mais.
Levantou-se da mesa, ignorando a secretária que lhe lembrava uma videoconferência, e apenas disse: "Cancele tudo." Pegou as chaves e desceu. O caminho até o abrigo parecia mais curto do que da primeira vez, mas a sensação no peito era pior. Desta vez, ele não ia por impulso, ia porque precisava entender. Ao chegar, estacionou a uma distância segura e ficou observando por alguns minutos. O portão estava aberto e o som de risadas infantis vinha do pátio. Henrique respirou fundo antes de entrar. O mesmo cheiro de sabão e comida simples o recebeu. Do outro lado do pátio, viu Lívia sentada num banco, costurando algo enquanto os 3 meninos brincavam. Por um instante, apenas observou. O modo como ela sorria para as crianças, o gesto automático de afastar o cabelo do rosto. Era a mesma mulher que um dia o fizera acreditar em amor. E, ao mesmo tempo, parecia alguém que o tempo moldou com dor e resistência. Quando ela o viu, o sorriso desapareceu. Os ombros se tensionaram. O olhar, antes sereno, se transformou em muro. "Você de novo", disse sem levantar. Henrique caminhou até ela, tentando manter a voz calma. "Eu precisava te ver." "Não tem mais o que ver, Henrique." Ele respirou fundo. "Eu não vim discutir. Vim pedir para você me ouvir. Só isso." Lívia riu de leve, um riso curto e amargo. "Ouvir o quê? Outra versão bonita para me convencer de que nada foi culpa sua?" Henrique abaixou o tom. "Eu não sei o que aconteceu, Lívia. É isso que me mata. Um dia você estava lá, e no outro, sumiu." Ela levantou, encarando-o de frente. "Eu sumir foi o que te salvou." Henrique franziu o senho. "Me salvou de quê?" Ela desviou o olhar, respirando fundo. "De mim." "Isso não faz sentido." Ele se aproximou meio passo, a voz trêmula. "Você acha mesmo que eu teria deixado você passar por isso sozinha?" Lívia apertou as mãos, tentando conter a raiva. "Eu acho que você já me deixou." O tom dela cortou o ar. "A diferença é que naquela época você nem percebeu." Henrique ficou em silêncio. As palavras o atingiram com força. "Você me acusou de ter te traído", continuou ela, a voz firme, mas embargada, e não esperou uma explicação, nenhuma. Só virou as costas, como se todo o resto tivesse sido mentira. Henrique balançou a cabeça, confuso. "Eu nunca..." começou, mas parou. A lembrança veio de repente. Uma discussão, uma acusação que ele nunca quis fazer, mas que dissera em um momento de raiva. "Você é igual a todos os outros, Lívia. Quer o meu nome, não a mim." A memória o atingiu como soco. Ele engoliu seco. Eu estava com raiva, eu não sabia." "Não sabia?" Ela repetiu incrédula. "Você sabia tudo, Henrique. Sabia quem eu era, o que eu sentia. Mas no momento em que as coisas ficaram difíceis, preferiu acreditar no que era mais fácil." Henrique tentou se defender, mas a voz falhou. "Eu achei que você tivesse me deixado. E se tivesse?" Ela deu um passo à frente. "O que mudaria? Você seguiria com sua vida, seus negócios, seus jantares elegantes. Eu seria só um erro de juventude para você esquecer." Ele ficou imóvel. O orgulho que o sustentava começou a ceder. "Não é verdade", disse por fim, quase num sussurro. "Eu nunca esqueci." O silêncio entre eles foi quebrado pelo som de uma bola batendo no muro. Os 3 meninos brincavam do outro lado do pátio, rindo. Lívia olhou na direção deles, tentando se recompor. "Eu não quero que eles vejam isso." Henrique seguiu o olhar. Os garotos corriam, com os cabelos desgrenhados e os joelhos sujos. Miguel, o mais velho, era o que liderava a brincadeira, um reflexo dele mesmo quando criança. Por um momento, Henrique se viu ali, o mesmo jeito teimoso de correr sem medo, o mesmo sorriso de vitória quando acertava a bola. Sentiu algo apertar dentro do peito. "Lívia", disse, sem tirar os olhos das crianças. "Eles são meus?" Ela respirou fundo, sem responder. "Vai embora, Henrique." A voz saiu baixa, cansada. "Por favor." Ele hesitou, mas deu um passo. "Eu só quero entender."
Lívia virou o rosto. E eu só quero paz. O som de passos interrompeu o momento. Miguel se aproximava, segurando a bola contra o peito. Tinha o mesmo olhar curioso que Henrique costumava ter, firme e observador. Parou diante deles, encarando o homem alto que ainda não conhecia. Por um instante, o tempo pareceu se dilatar. "Você é o homem da foto da mamãe?" perguntou simples, direto. Henrique sentiu o ar sair dos pulmões. Lívia congelou, surpresa. O menino continuou. "Ela guarda no quarto. A gente viu uma vez." Sorriu inocente. "Você parecia feliz." Henrique tentou dizer algo, mas a voz falhou. A frase ficou presa na garganta. Lívia olhou para o filho, depois para ele, com uma mistura de dor e súplica. "Miguel, vai brincar com seus irmãos", pediu com firmeza. O garoto obedeceu, correndo de volta ao pátio. O silêncio que ficou depois foi insuportável. Henrique passou a mão no rosto, tentando respirar. O coração batia descompassado. Havia um nó em sua mente, o peso de uma dúvida que não o deixava pensar com clareza. Ele a observou indo até as crianças, o corpo curvado pela exaustão, mas ainda cheio de força. E entendeu naquele instante que talvez houvesse uma parte inteira da história que ele nunca soubera. Algo que mudava tudo. Do lado de fora, o vento soprou mais frio. Henrique caminhou lentamente até o carro. O som das risadas infantis ainda ecoava atrás dele, suave e dolorido ao mesmo tempo. A cada passo, sentia o chão ceder sob o peso da culpa. Encostou-se na porta do veículo e olhou para trás uma última vez. Lívia estava de pé, observando os filhos. 3 meninos, 3 rostos iguais ao dele. Henrique abaixou a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha do homem que havia se tornado. O orgulho o fizera perder o amor da vida dele. Agora, a culpa começava a cobrar o preço. E enquanto o carro se afastava do abrigo, ele não conseguiu tirar da mente a voz inocente de Miguel, ecoando no fundo da memória. "Você é o homem da foto da mamãe?" Henrique não conseguia dormir. As horas passavam lentas, e o tic-tac do relógio parecia zombar da própria mente que não parava de girar. As palavras de Lívia ecoavam. "Você já me deixou. Você me destruiu." Havia raiva nelas, sim, mas também havia algo mais. Algo que ele não entendia. E quando algo não fazia sentido, ele sempre buscava o mesmo refúgio: os fatos. Era assim que resolvera tudo na vida. Dessa vez, porém, o assunto não era uma negociação. Era a própria alma. Na manhã seguinte, entrou em seu escritório antes de todos. As persianas ainda fechadas, o ar frio do ar-condicionado e o silêncio pesado criavam a atmosfera perfeita para o que precisava fazer. Sentou-se diante do computador e abriu o sistema interno da empresa. A pasta Projetos 2018 piscou na tela. O ano em que Lívia desapareceu. Ele começou a percorrer relatórios, contratos, registros contábeis. Os números o encaravam como uma linguagem que, pela primeira vez, parecia esconder algo. Enquanto revisava documentos, uma lembrança antiga surgiu. Uma reunião com o pai, 6 anos antes. Alberto falava sobre uma parceria internacional. Ele, distraído, pensava em casar-se com Lívia e deixar parte dos negócios. "Você está apaixonado demais para enxergar o que está em jogo", o pai dissera. "Eu só quero uma vida minha", ele respondera. No dia seguinte, Lívia desapareceu. Henrique respirou fundo e continuou. Abriu um dos contratos da época, o Projeto Avelar, um acordo milionário de compra de terras. Tudo parecia em ordem, até notar um detalhe, uma assinatura diferente. Um nome, Lívia Duarte. O documento mostrava uma transação feita em nome dela, ligada a uma conta de fachada. Henrique franziu o senho. Por que o nome dela estaria ali? E por que ele nunca vira aquilo antes? Pegou o telefone. "Jonas, preciso de uma lista de todos os funcionários que trabalharam na contabilidade em 2018. Posso procurar nos arquivos, senhor? Vai querer que eu agende visitas?" "Sim, comece pelos que saíram da empresa."
Desligou. O coração batia rápido, um pressentimento começando a tomar forma. Horas depois, em um café discreto do centro, encontrou-se com Aline, ex-contadora da empresa. Ela se surpreendeu ao vê-lo. Senhor Valença? Faz anos. Henrique dispensou formalidades. Preciso que me diga se lembra de uma operação feita em 2018, chamada Projeto Avelar. Ela arregalou os olhos. Aquilo? Olhou ao redor, baixando o tom. Foi um dos contratos mais estranhos que vi lá dentro. Estranhos como? Tinha movimentações duplicadas, assinaturas que não batiam com os registros originais. Lembro que uma delas era de uma mulher que nunca apareceu em nenhuma reunião. O nome era... Hesitou. Lívia Duarte. Henrique sentiu o estômago gelar. E você comentou isso com alguém? Com o senhor Alberto. Ele me pediu para não tocar mais no assunto. Disse que era apenas um equívoco de documentação. Depois disso, fui realocada para outro setor. Henrique ficou imóvel. Aquela peça começava a se encaixar em um quebra-cabeça antigo. Mas o que Alberto teria feito com o nome de Lívia? E por quê? Enquanto isso, em outra parte da cidade, Lívia terminava de arrumar os meninos para dormir. O abrigo estava silencioso e apenas a luz fraca do corredor iluminava o quarto. Miguel já começava a cochilar. Daniel e Rafael brincavam com pedaços de papel, tentando fazer aviõezinhos. Vamos dormir, meus amores, disse ela, cobrindo-os. Quando a última respiração infantil se estabilizou, ela se sentou na beira da cama e ficou olhando o teto. Estava cansada, mas não era o tipo de cansaço que se cura com sono. Era o peso de carregar um segredo por tempo demais. Fechou os olhos e o passado voltou com força. 6 anos antes, ela estava na casa dos Valença, sentada na varanda. Alberto se aproximou com aquele tom paternal que nunca inspirava confiança total. Henrique está prestes a arruinar tudo, dissera ele. E você é a única que pode impedi-lo. Lívia o olhou confusa. Eu não entendo. Ele quer romper o contrato com os Avelar. Se fizer isso, a empresa perde milhões. Eu sei que ele te ouve. Preciso que convença-o a esperar. Ela tentou explicar que o casamento não tinha relação com os negócios, mas Alberto insistiu. Você não entende o que está em jogo. Há pessoas perigosas envolvidas. Se Henrique recusar, pode ser o fim dele, disse, num tom que soava como ameaça disfarçada. Naquela noite, ele lhe entregou um envelope. Dentro havia uma série de papéis. Assine, Lívia. É apenas uma procuração para proteger o nome dele. Ela hesitou. Por que eu? Porque ele confia em você. Alberto sorriu, frio. E eu também. Ela assinou, sem imaginar que estava dando o primeiro passo para o próprio desaparecimento. Dias depois, recebeu uma ligação do advogado da família. Senhorita Duarte, temo que o nome da senhora foi vinculado a uma transação suspeita. O quê? Como assim? Há documentos com sua assinatura em um repasse bancário irregular. O mundo dela desabou. Tentou falar com Henrique, mas ele não atendeu. E então, Alberto apareceu novamente. Você precisa sumir por um tempo, dissera ele com voz firme. Eu posso resolver tudo, mas se ficar perto dele, vai destruí-lo. Mas eu não fiz nada, chorou. Não importa. O que importa é o que vão acreditar. Lívia tremia. Ele precisa saber. Não, interrompeu Alberto. Você vai fazer o que é certo. Vai sumir, pelo bem dele. Ele entregou-lhe passagens, algum dinheiro e um telefone velho. Quando tentou ligar para Henrique mais uma vez, alguém do outro lado da linha atendeu. Uma voz feminina. Henrique está ocupado, querida. Ele já seguiu em frente. O som daquela frase ainda ecoava na mente dela anos depois. Lívia acordou do transe com o barulho de chuva batendo na janela. Olhou os filhos dormindo e tocou o próprio ventre, lembrando-se de quando descobriu a gravidez, sozinha, assustada, acreditando que estava fazendo o certo ao desaparecer. Foi nessa época que as ruas viraram lar e o silêncio virou escudo. De volta ao presente, Henrique não conseguia afastar o nome
projeto a velar da cabeça. Voltou para a empresa, invadiu o arquivo morto e começou a revirar pastas antigas. O relógio marcava quase meia-noite quando encontrou uma caixa marcada 2018 confidencial. Dentro, papéis amarelados, comprovantes bancários e relatórios com carimbo da diretoria. Ele espalhou tudo sobre a mesa, página após página, até que algo o fez parar. Um extrato bancário datado do mês exato em que Lívia desapareceu. O destinatário, uma conta aberta em nome de Lívia Duarte. Mas a assinatura não era dela. Henrique sabia. Reconheceria aquela caligrafia trêmula em qualquer lugar e aquela definitivamente não era. A letra era precisa, metódica, a letra de Alberto. Por um instante, o mundo pareceu ficar sem som. Henrique se recostou na cadeira, o papel tremendo nas mãos. Ali, diante dele, estava a prova. Alguém usara o nome de Lívia em uma transação ilegal. E por alguma razão, o pai dele estivera no centro de tudo. O peso da descoberta o esmagou. O que mais estava escondido por trás daqueles documentos? As luzes do escritório refletiam na janela e por um instante Henrique viu o próprio reflexo, o mesmo olhar dos meninos, e entendeu, com um frio que o percorreu inteiro, que o passado que ele pensava estar enterrado começava a se mover de novo. O papel amassado em sua mão parecia queimar. Ele o colocou sobre a mesa, sussurrando para si mesmo. "O que você fez, pai?" E o silêncio do escritório foi sua única resposta. A madrugada parecia não terminar. Henrique permanecia sentado no sofá, o documento à sua frente como um inimigo silencioso. A assinatura falsificada de Lívia pulsava diante dele, mais real que qualquer lembrança. As palavras de Alberto, "Algumas coisas devem permanecer enterradas", agora ganhavam um peso sombrio. Por mais que tentasse negar, dentro dele algo já sabia. O pai estava envolvido. Ele precisava encarar Lívia de novo, não para discutir, mas para ouvir. O sol nascia quando o carro parou em frente ao abrigo. Henrique desceu sem avisar. O portão ainda estava fechado e as vozes das crianças começavam a encher o pátio. Uma funcionária o reconheceu. "O senhor é o pai das crianças da dona Lívia?" Perguntou com naturalidade. Henrique hesitou. "Sou um amigo da família." Foi conduzido até a pequena sala onde ela costurava roupas doadas. Quando o viu, Lívia congelou. "Você de novo?" murmurou, pousando o tecido. "Eu pedi para você não voltar." "Eu sei", respondeu ele calmo. "Mas eu descobri algo." Ela cruzou os braços, defensiva. O que poderia descobrir depois de 6 anos? Henrique colocou sobre a mesa uma cópia do documento. "Isso, uma transação feita em seu nome, meses antes de você desaparecer." Lívia empalideceu. "Onde conseguiu isso?" "Nos arquivos da empresa." A voz dele era firme, mas trêmula. "E sabe o que é pior? A assinatura não é sua." O silêncio caiu como pedra. Lívia desviou o olhar, os dedos apertando o tecido. "Você não devia ter mexido nisso." "Eu tinha que entender, Lívia." Ele explodiu. "Todos esses anos eu acreditei que você me abandonou. E agora descubro que alguém usou o seu nome para esconder um crime." Ela ergueu o olhar e havia dor nele, mas também medo. "E o que adianta saber agora? Vai apagar o que aconteceu?" Henrique respirou fundo, controlando a raiva. "Eu não quero apagar nada. Quero entender por que você foi embora." As mãos dela tremiam. "Porque me obrigaram." Ele piscou, confuso. "O quê?" "Fizeram parecer que eu tinha te traído", disse a voz embargada. "Disseram que se eu ficasse, você seria destruído junto comigo. Que o nome Valença seria arrastado na lama." Henrique deu um passo à frente, o coração acelerado. "Quem te disse isso?" Lívia hesitou, respirando fundo. "O seu pai." A frase caiu como um golpe. Henrique ficou imóvel, a mente girando. "Meu pai?" repetiu incrédulo. "Ele me procurou." As lágrimas começaram a surgir.
Disse que havia provas contra mim, que meu nome estava envolvido num desvio. Mostrou documentos, fotos. Eu não sabia o que fazer. Henrique levou as mãos à cabeça, tentando processar. Isso é impossível, murmurou. Ele me disse que você tinha sumido por escolha. Lívia riu sem humor. Pois é, cada um recebeu a mentira que precisava ouvir. Henrique sentou-se, o corpo tremendo. Meu Deus! Por um instante, o silêncio encheu a sala. Lívia chorava em silêncio, como se revivesse tudo. Eu pensei que te estava salvando, disse ela finalmente. Quando vi que estava grávida, já era tarde demais. Eu não podia voltar. Ninguém acreditaria em mim. Henrique ergueu o olhar e algo dentro dele quebrou. A raiva virou culpa. A culpa virou desespero. Por que você não me procurou depois? Perguntou num fio de voz. Porque o medo nunca foi embora. Ela o encarou. E, para ser sincera, porque achei que você não queria ser encontrado. Henrique abriu a boca, mas não conseguiu falar. Cada palavra dela era uma punhalada na consciência. Foi quando Cecília entrou na sala, interrompendo o silêncio tenso. Está tudo bem aqui? Perguntou, percebendo o clima. Lívia enxugou as lágrimas rapidamente. Está sim, Cecília. Já está. Mas Henrique se levantou. Não, não está. Cecília o observou, avaliando. Você é o Henrique, não é? Perguntou gentil. Ele assentiu. Sou. E preciso entender o que fizeram com a mulher que eu amo. O modo como ele disse amo fez o ar ficar pesado. Lívia desviou o olhar. Cecília, com a serenidade que tinha, aproximou-se. Às vezes entender dói mais do que esquecer, disse, tranquila. Mas se for para curar, é o único caminho. Henrique respirou fundo. Eu vou descobrir o que aconteceu. Lívia o olhou, cansada. E o que vai fazer com isso, Henrique? Vingar? Culpar? Isso não vai mudar o que passamos. Ele balançou a cabeça. Não é sobre vingança, é sobre verdade. Eu vivi uma mentira todos esses anos, e se tem alguém que destruiu nossas vidas, eu preciso olhar esse alguém nos olhos. Cecília assentiu devagar. Então comece com calma. Tocou o braço dele. Ela precisa confiar em você de novo. Henrique olhou para Lívia uma última vez. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não havia mais fúria, só exaustão. Ele queria abraçá-la, dizer que acreditava nela, mas sabia que qualquer gesto precipitado faria o oposto. Deu um passo para trás. Eu prometo que vou descobrir tudo, Lívia. A voz saiu firme, decidida. Nem que isso destrua meu próprio nome. Ela o encarou em silêncio. Por um breve instante, algo reluziu no olhar dela. Uma centelha de confiança, talvez esperança. Henrique virou-se e saiu. Cecília ficou ao lado de Lívia, que respirava fundo, as mãos trêmulas sobre o tecido que ainda segurava. Do lado de fora, o som das crianças brincando voltava a preencher o ar, como se o mundo insistisse em continuar. Mas entre os dois, o passado finalmente havia começado a se romper, rachando de dentro para fora, como um vidro prestes a estilhaçar. O céu estava carregado de nuvens escuras quando Henrique chegou ao abrigo pela terceira vez. Já não havia raiva nos passos, nem hesitação, apenas o peso de uma verdade que começava a se revelar. Lívia o recebera com cautela. Não falou muito, mas também não pediu que fosse embora. Era um começo. Henrique passou a tarde ajudando as crianças a pintar as paredes do pátio, uma atividade organizada por Cecília. As risadas, as mãos sujas de tinta, o caos leve da infância. Tudo aquilo lhe pareceu um fragmento de vida que nunca imaginou poder tocar de novo. Os trigêmeos o observavam com curiosidade. Miguel, sempre o mais atento, o imitava nos gestos. Erguia a sobrancelha igual, franzia o senho quando concentrado. Henrique o via e sentia algo se reorganizando dentro do peito, como se o tempo finalmente estivesse tentando reparar o que destruiu. Quando o fim da tarde chegou, as nuvens se tornaram mais densas. O vento anunciava chuva. As crianças começaram a guardar os brinquedos e os pincéis. Lívia, em silêncio,
recolhia os panos molhados. Foi então que Miguel, revirando uma caixa velha com papéis e cadernos, encontrou algo diferente. "Mãe!" gritou. "Posso ver esse caderno?" Lívia levantou os olhos. "Cuidado com isso, amor. É antigo." "Tá bom", respondeu o menino sentando-se no chão. O caderno tinha capa de couro, bordas gastas e cheirava a tempo. Entre folhas amareladas havia desenhos, anotações e, dobrada com cuidado, uma carta. Miguel desdobrou o papel e, curioso, leu as primeiras linhas, ainda tropeçando nas palavras. "Querido Henrique", pronunciou devagar. "Mãe, é o nome dele." Henrique, que estava a poucos metros, ergueu o olhar. "O que você disse, Miguel?" O menino sorriu empolgado. "Tem o seu nome aqui." E correu até ele, o papel nas mãos pequenas, protegendo-o da garoa que começava a cair. Lívia empalideceu ao perceber o que era. "Miguel, não!" tentou avisar, mas era tarde. O garoto chegou ofegante diante de Henrique e estendeu o papel. "É seu nome, ó! Eu li!" Henrique, confuso, pegou o papel. A letra era conhecida, delicada, trêmula, escrita às pressas. O coração começou a bater mais rápido. "Henrique, se você algum dia encontrar esta carta, significa que a verdade finalmente encontrou um caminho." Ele leu em silêncio, e as palavras seguintes pareciam ferir. "Eu não te deixei. Fizeram parecer que sim. Seu pai me procurou. Disse que havia um esquema envolvendo a empresa e que meu nome seria usado para encobrir um repasse ilegal. Eu assinei papéis achando que estava te protegendo, mas era uma armadilha. Ele me mostrou provas falsas, fotos, até mensagens que pareciam suas. Disse que se eu voltasse, tudo cairia sobre você. Eu acreditei, Henrique. Acreditei que desaparecer era a única forma de te salvar." As linhas começavam a borrar sob a garoa. Henrique apertou o papel nas mãos, tentando conter o tremor. Lívia se aproximou, devagar, sem ousar interromper. Ele continuou lendo, a voz falhando. "Se um dia você descobrir o que seu pai fez, não o odeie. O medo move pessoas a fazerem coisas cruéis. Eu só queria que você soubesse que nunca deixei de amar. Só deixei de existir para que você pudesse continuar existindo." Henrique parou, o olhar perdido no vazio. As gotas de chuva começaram a cair com força. O som das crianças correndo para se abrigar ecoava ao redor, mas ele não ouviu nada. O mundo inteiro havia se calado dentro dele. A carta tremia em suas mãos. Cada palavra reescrevia o passado, não como lembrança, mas como ferida aberta. Lívia deu um passo. "Eu não queria que você soubesse assim", sussurrou, a voz quebrada. "Eu tinha escondido essa carta para nunca mais ler." Henrique ergueu os olhos. O rosto estava pálido, molhado, de chuva ou lágrimas, impossível dizer. "Meu pai", murmurou. "Ele fez isso?" Ela não respondeu. Não precisava. Henrique respirou com dificuldade, tentando conter a raiva que subia como um incêndio. A chuva agora caía pesada, encharcando o pátio. As crianças riam sob o toldo, alheias à tragédia que se desenrolava a poucos metros. Ele deu um passo para trás, a carta ainda nas mãos, e olhou para o céu cinzento. A água escorria pelo rosto, fria, mas nada era capaz de apagar o calor do choque que queimava por dentro. As palavras finais da carta ecoavam na cabeça dele, incessantes. "Eu só deixei de existir para que você pudesse continuar existindo." Henrique fechou os olhos. A chuva o envolveu por completo, como se o mundo inteiro quisesse lavá-lo ou puni-lo. Mas não havia purificação possível. A dor era antiga demais. E ali, no meio do pátio vazio, com o papel amassado nas mãos, ele entendeu que tudo o que restava era enfrentar a verdade, mesmo que ela destruísse o que ainda existia dele. Lentamente, deixou os braços caírem ao lado do corpo. O papel desfez-se em gotas, a tinta escorrendo pelos dedos. E o som da chuva se tornou o único testemunho do silêncio absoluto de um homem em choque. A chuva ainda caía quando Henrique estacionou diante da mansão dos Valença.
O vidro do carro estava coberto de gotas, e por um instante ele ficou apenas parado, observando a casa imponente que um dia simbolizara segurança. Agora parecia apenas fria, um monumento ao orgulho e às mentiras. As luzes do escritório do pai ainda estavam acesas. Henrique respirou fundo, sentindo o peso da carta no bolso. Sabia que aquela conversa mudaria tudo, mas já não havia volta. Empurrou o portão e atravessou o corredor, ignorando a voz da governanta que tentou anunciá-lo. Atravessou o hall e abriu a porta do escritório com força. Alberto estava sentado, lendo um documento sereno. Quando o viu, ergueu os olhos com uma calma estudada. Henrique, que surpresa! Henrique não respondeu. Caminhou até a mesa e jogou a carta sobre ela. O papel estava amassado, as bordas rasgadas pela chuva. Reconhece isso? Alberto olhou o papel sem tocá-lo. O que é isso agora? É a verdade, disse Henrique, a voz grave, contida. A verdade que o senhor escondeu por 6 anos. O pai inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Eu não tenho ideia do que está dizendo. Henrique deu um passo à frente. Tem sim. Essa carta é da Lívia. Ela conta tudo. Como o senhor a fez acreditar que eu estava em perigo. Como usou o nome dela para encobrir um repasse ilegal. Como destruiu a vida dela e a minha, em nome da sua reputação. Alberto suspirou, levantando-se lentamente. Eu devia imaginar que isso voltaria um dia. Então é verdade, disse Henrique, o tom aumentando. O senhor fez isso. O pai manteve-se calmo. Fiz o que precisava ser feito. Henrique ficou imóvel, atônito. O que precisava ser feito? O senhor destruiu uma mulher inocente? Inocente? Alberto se aproximou. Uma mulher que colocaria tudo a perder? Você ia abandonar um contrato de milhões para se casar com alguém que não tinha nada, Henrique. Eu não podia deixar. Não podia ou não queria? Gritou o filho. Porque não suportava a ideia de ver o seu nome ligado a alguém fora do seu mundo. Eu fiz o que qualquer pai faria, disse Alberto firme, mas a voz começava a tremer. Protegi o legado da família. Henrique bateu com a mão na mesa, fazendo a caneta rolar. Protegeu o quê? A mentira, o orgulho? Você destruiu a mulher que eu amava, e eu te agradeci por isso. A voz quebrou, carregada de dor. Eu te agradeci, pai. Acreditei que ela tinha me abandonado, e o senhor me olhou nos olhos e deixou eu pensar isso. Alberto desviou o olhar. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Apenas o som da chuva batendo nas janelas. Eu fiz tudo pelo bem da família, murmurou quase num sussurro. Você era jovem, impulsivo. Eu não podia permitir que tudo o que construí fosse jogado fora por um romance. Henrique riu, amargo. Um romance? É assim que o senhor chama o amor? Amor não sustenta impérios, respondeu o pai baixo. Henrique se aproximou até ficar frente a frente com ele. Então talvez o seu império nunca tenha sido real. As palavras atingiram Alberto como um golpe. Ele recuou meio passo, os olhos marejando pela primeira vez. Você não entende, disse, rouco. Aquele negócio, aquele contrato, era o futuro da empresa, o futuro da família. Se aquilo ruísse, tudo o que seu avô construiu iria com ele. Eu não podia permitir. E por isso arruinou a mulher que o seu próprio filho amava? Perguntou Henrique, sem elevar a voz. Por isso a deixou nas ruas, sozinha, com 3 crianças? O silêncio do pai foi resposta suficiente. Henrique sentiu um nó se formar na garganta. Eu vivi uma mentira, pai. A voz saiu trêmula. Tudo o que conquistei, todas as decisões que tomei, baseadas em algo que o senhor forjou. Alberto tentou falar, mas a voz falhou. Você precisava ser forte. Eu precisava ser humano. Henrique respirou fundo, os olhos marejados. E o senhor me ensinou a ser pedra. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. O ar parecia denso demais. Então, Henrique tirou do bolso o crachá da empresa, o mesmo que carregava desde o primeiro dia de trabalho. O símbolo dourado dos Valença Holdings
brilhava sob a luz do abajur. Ele o olhou por um segundo. Depois, rasgou-o ao meio. O som do plástico partindo ecoou como uma sentença. Alberto o observava em silêncio, o rosto contraído de dor e impotência. Henrique deu um passo em direção à porta. A partir de hoje, disse com voz firme, o nome Valença morre comigo. E saiu, sem olhar para trás. No escritório, Alberto permaneceu imóvel. O som da chuva parecia mais alto agora, batendo contra o vidro como pequenas marteladas. Ele caminhou até a mesa e olhou para o crachá rasgado no chão. Por um instante, levou a mão à cabeça, respirando com dificuldade. O império que passara a vida inteira construindo começava a ruir, não por falência, mas por dentro. Pela primeira vez, Alberto Valença estava sozinho, cercado apenas pelos ecos do que destruiu em nome de um nome. As luzes da cidade refletiam nos vidros do carro estacionado em frente ao abrigo. Henrique não sabia mais o que procurava ali todas as noites. Talvez redenção, talvez castigo. O banco reclinado tornara-se cama. O som distante das risadas infantis pela manhã era o despertador. Dormia pouco, pensava demais. O vento noturno trazia o eco das vozes, as de Lívia, dos meninos e até a dele mesmo gritando com o pai no escritório. Ele já não era o homem que havia entrado naquele lugar. Tinha perdido o império, o nome, a arrogância. O que restava era apenas o peso da culpa e a vontade de consertar, mesmo que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, o barulho de passos o despertou. Miguel e Rafael atravessavam o portão, empurrando uma bola de pano. Quando viram o carro, pararam, cochichando entre si. Miguel se aproximou com cautela. Oi, você dormiu aqui? Henrique abriu o vidro, sorrindo de leve. Acho que sim. O garoto olhou para dentro, curioso. Mamãe disse que dormir dentro de carro dá dor nas costas. Henrique riu pela primeira vez em dias. Ela está certa. Rafael, mais tímido, se escondeu atrás do irmão. Você veio ver a mamãe? Henrique hesitou. Vim ver vocês também. Miguel sorriu, satisfeito. Então vem jogar. A gente precisa de um goleiro. Henrique olhou para o abrigo indeciso. Lívia ainda não havia saído, mas ele sabia que ela o veria do pátio. Talvez fosse melhor assim, que ela visse sem palavras que ele não tinha ido embora. Desceu do carro e os meninos vibraram. Durante a próxima meia hora, ele se tornou parte daquele pequeno universo. Defendeu chutes, caiu, riu, deixou-se sujar de terra. Cada gargalhada das crianças o acertava num lugar que ele achava que não existia mais. No final do jogo, Miguel se sentou ao lado dele, suando e feliz. Você é bom, hein? É que eu treinava muito quando era pequeno, com o seu pai. A pergunta veio simples, mas o atingiu em cheio. Henrique pensou por um instante antes de responder. Não, sozinho. O menino o observou em silêncio, como se entendesse mais do que devia. De dentro do abrigo, Lívia observava pela janela. Os três filhos rindo ao redor de Henrique pareciam outra cena, de outro tempo. Ela queria desviar o olhar, mas não conseguia. Parte de si ainda guardava o reflexo daquele homem. O sorriso torto, a forma de cuidar, a presença firme. Mas havia medo. O mesmo medo que a acompanhara por anos. Cecília apareceu ao lado dela, apoiando o braço na janela. Eles estão felizes, disse tranquila. Lívia não respondeu. Ele está tentando, Lívia. Cecília falou com delicadeza. Às vezes, as pessoas só aprendem o que é perder depois que perdem de verdade. E se for tarde demais? Perguntou Lívia num sussurro. Para quem sente de verdade, nunca é, respondeu Cecília. Lívia desviou o olhar, enxugando discretamente os olhos. Não queria admitir, mas aquela presença silenciosa de Henrique começava a mexer em algo que ela achava morto. Naquela noite, Henrique voltou ao carro. Não teve coragem de pedir abrigo, nem queria invadir o espaço dela. A chuva voltou a cair leve,
e ele ficou ali, olhando o prédio iluminado ao longe. Pegou o celular e abriu as fotos antigas. Ele e Lívia em uma viagem, sorrindo, sem saber o que os esperava. O contraste entre aquelas imagens e o presente doía. Fechou os olhos, deixando o som da chuva preencher o silêncio. O estalar do vidro o fez despertar. Miguel batia na janela com uma lanterna pequena. "Você ainda está acordado?" Henrique abaixou o vidro. "Não consegui dormir." Miguel entregou algo a ele. Um cobertor fino, dobrado. "Mamãe mandou. Disse que vai esfriar." Henrique segurou o tecido, surpreso. "Foi ela quem mandou?" O garoto assentiu, sorrindo. "Ela só finge que não gosta de você." Henrique riu, emocionado. "É mesmo? A gente conhece o jeito dela." Miguel piscou. "Boa noite, moço." O garoto saiu correndo antes que ele respondesse. Henrique ficou olhando o cobertor em silêncio, o coração apertado. Aquilo era mais do que um gesto. Era uma brecha, pequena, mas real. Deitou o banco e cobriu-se. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Os dias seguintes seguiram o mesmo ritmo. Henrique ajudava com o que podia. Consertava torneiras, pintava uma parede, contava histórias aos meninos. Lívia continuava reservada, mas já não evitava tanto o olhar dele. Em uma tarde, enquanto recolhiam roupas do varal, ela finalmente falou: "Por que você está fazendo isso?" Henrique pousou a caixa de ferramentas e a olhou. "Porque eu preciso merecer o direito de te ouvir de novo." Ela respirou fundo. "Não adianta. Eu não sou mais a mesma." "Eu também não," disse, sincero. "E talvez seja por isso que agora a gente possa recomeçar de outro jeito." Lívia não respondeu. Apenas segurou uma das roupas molhadas com força. Mas havia algo diferente no olhar dela. Não mais pura desconfiança, e sim um medo misturado com vontade. Cecília observava de longe, sorrindo. Sabia que a ferida ainda estava aberta, mas também sabia reconhecer quando o perdão começava a se insinuar. Naquela noite, Henrique voltou ao carro, mas antes de entrar olhou para o céu. A lua aparecia entre as nuvens. O abrigo estava silencioso e a luz do quarto dos meninos ainda acesa. Pensou em tudo o que havia perdido e pela primeira vez percebeu que talvez ainda houvesse algo a ganhar. Não um império, não um nome, mas o simples direito de pertencer. Encostou-se ao banco, fechou os olhos e, em meio ao frio e ao barulho distante da cidade, sentiu que o vazio dentro dele começava aos poucos a ser preenchido. Não pelo perdão que ainda não tinha, mas pela coragem de esperá-lo. O som do noticiário preencheu o silêncio da manhã. Henrique acordou com a voz firme da repórter ecoando pelo rádio do carro, ainda parado diante do abrigo. Novas investigações atingem o grupo Valença Holdings. Fontes afirmam que contratos antigos estão sendo revisados e podem revelar irregularidades envolvendo antigos executivos. Ele permaneceu imóvel, as mãos no volante. Sabia que aquele dia chegaria. Não por acaso, mas como consequência inevitável. As manchetes se espalhavam. Nas telas, fotos do pai. Nos textos, palavras como fraude, omissão, corrupção corporativa. E entre os comentários, o nome dele também surgia. Henrique Valença, o herdeiro que denunciou o próprio pai. Na porta do abrigo, um grupo de jornalistas esperava. Microfones, câmeras, vozes cruzadas. Quando Henrique desceu do carro, o burburinho cresceu. "É verdade que o senhor entregou documentos às autoridades? O senhor confirma que rompeu com seu pai? Como o senhor se sente sendo chamado de traidor da própria família?" Ele não respondeu. Atravessou a multidão em silêncio, com o rosto tenso, o olhar fixo no portão. Cecília apareceu do outro lado e abriu espaço para que entrasse. "Eles não vão te deixar em paz tão cedo", disse, fechando o portão atrás dele. Henrique respirou fundo. Eu não esperava que fosse fácil. Cecília o observou por um momento. O preço da verdade costuma ser alto. Ele assentiu. Sabia.
Dentro do abrigo, Lívia estava sentada com as crianças, tentando distrair os meninos com desenhos. Quando o viu entrar, percebeu o olhar cansado. Está pior lá fora, não é? Henrique fez que sim. Eles querem um culpado. E como o verdadeiro está em um hospital, escolheram o filho. Lívia se levantou, aproximando-se. As pessoas gostam de histórias simples, vilão e herói. Mas a vida não é assim. Não, respondeu amargo. A vida é feita de zonas cinzentas. Ela tocou o braço dele, num gesto breve. Pelo menos agora a verdade está vindo à tona. Henrique desviou o olhar, exausto. Sim, mas o custo é tudo o que sobrou do nome da família. Cecília entrou logo depois, segurando um jornal dobrado. E está em todas as capas, disse, colocando-o sobre a mesa. A manchete estampava a foto de Alberto sendo levado em uma ambulância. O Império Valença desmorona. Empresário sofre colapso em meio a acusações. Henrique ficou olhando por longos segundos. O coração apertou, mesmo com toda a raiva que ainda existia. Ele está vivo, respondeu Cecília com calma. Mas o estado é delicado. Lívia observava em silêncio, tentando entender o que se passava dentro dele. Henrique apertou as mãos, o maxilar tenso. Ele destruiu tudo o que tocou, mas respirou fundo. Ainda é meu pai. Ninguém respondeu. O som distante da televisão voltou a preencher o ambiente. As horas seguintes foram um turbilhão. Mensagens, ligações, convites para entrevistas. Henrique ignorou todos. Passou o dia ajudando no abrigo, tentando manter a mente ocupada. À tarde, os meninos pintavam um mural. Miguel, concentrado, olhou para ele e perguntou: "Tá tudo bem, moço?" Henrique sorriu de leve. Às vezes, quando a gente faz o que é certo, dói mais do que fazer o errado. Miguel pensou um pouco e respondeu: "Mas quando dói e a gente não desiste, é porque é de verdade, né?" Henrique se surpreendeu com a simplicidade da frase. "É, Miguel, acho que é isso mesmo." Lívia observava a cena à distância. Aquela imagem, o homem que um dia a feriu agora ajudando os filhos a misturar tintas, parecia impossível meses antes. E ainda assim, ali estava. Mais humano, mais quebrado. Talvez pela primeira vez, inteiro. À noite, o noticiário voltou a falar do caso. Os repórteres cercavam o hospital. Imagens mostravam advogados entrando e saindo. As redes sociais se dividiam. Uns o chamavam de corajoso, outros de traidor. Henrique não comentava. O silêncio era sua defesa. Cecília apareceu com uma bandeja de chá. "Você precisa comer alguma coisa", disse, tentando suavizar o clima. Ele agradeceu com um sorriso fraco. "Não consigo." Ela se sentou ao lado dele. "Sabe, Henrique, às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena guardar." Henrique olhou para as mãos, pensativo. "E se no fim eu não conseguir consertar nada?" "Consertar não é o objetivo", respondeu ela. "É entender o que não pode ser destruído." Ele assentiu. No fundo, sabia que ela estava certa. A madrugada chegou e o abrigo mergulhou no silêncio. Henrique tentava adormecer no carro quando o celular vibrou. Olhou a tela, número desconhecido. Atendeu. "Senhor Henrique Valença?" Era uma voz de hospital, fria e profissional. "Sim, aqui é do Hospital Santa Helena. Seu pai passou mal novamente. A situação é grave." O coração dele disparou. "Grave quanto?" Ele pediu para vê-lo. "O senhor consegue vir agora?" Por um momento, Henrique não respondeu. Olhou para o portão fechado do abrigo, as janelas apagadas, o céu sem estrelas. A voz do médico insistiu. "Senhor Henrique!" Ele respirou fundo, a mente girando entre raiva e piedade. Finalmente respondeu. "Estou indo." Desligou, apoiou a cabeça no volante e fechou os olhos por um instante. A chuva começava de novo, fina, quase silenciosa. E pela primeira vez, ele sentiu que o perdão que tanto buscava não seria encontrado em palavras, mas no que viesse a seguir.
O corredor do hospital parecia interminável. As luzes frias refletiam no piso encerado, e o som ritmado dos passos de Henrique ecoava junto ao leve bip das máquinas de monitoramento. O cheiro de desinfetante misturava-se ao medo que ele tentava disfarçar. Fazia anos que não via o pai tão vulnerável. Durante toda a vida, Alberto Valença fora sinônimo de controle. Postura ereta, olhar severo, voz que não tremia. Mas agora, à medida que se aproximava da porta do quarto, Henrique sentia que iria encontrar não o Homem de Ferro, e sim os restos de alguém que o poder havia consumido. Parou diante da porta, respirou fundo e entrou. O quarto estava em penumbra. Apenas o som constante do monitor cardíaco quebrava o silêncio. Alberto estava deitado, pálido, os fios de cabelo brancos colados à testa pelo suor. A máscara de oxigênio abafava parte do rosto e as mãos, antes firmes, tremiam sobre o lençol. Por um instante, Henrique ficou imóvel, observando-o. O homem que um dia fora gigante agora cabia em uma cama de hospital. "Você veio", disse Alberto com a voz fraca, mas lúcida. Henrique se aproximou devagar. "Chamaram-me." O pai tentou sorrir, um gesto breve e cansado. "Achei que não viria." "Eu também achei", respondeu Henrique. O silêncio voltou, pesado. Henrique puxou uma cadeira e sentou-se. O som do oxigênio preenchia o espaço entre as palavras que nenhum dos dois sabia como dizer. "A imprensa está acabando comigo", murmurou Alberto, desviando o olhar. "Tudo o que construí em pedaços." Henrique manteve-se calado. "Você deve estar satisfeito", continuou o pai com um fiapo de ironia. "Finalmente provou que eu estava errado." Henrique o olhou nos olhos. "Não. Eu provei que a verdade não pertence a ninguém. Ela apenas existe." Alberto respirou com dificuldade, os olhos marejando sem admitir fraqueza. "Você não entende. Eu fiz tudo por você." As palavras saíram quase num sussurro. "Eu dei minha vida para garantir o seu futuro." Henrique encostou os cotovelos nos joelhos, a cabeça baixa. Demorou alguns segundos antes de responder. Quando o fez, a voz veio baixa, mas firme. "Não, pai." Levantou o olhar e o tom se quebrou em tristeza contida. "Fez tudo por medo." Alberto piscou, confuso. Medo. Medo de perder o controle. Medo de que o seu nome não bastasse. Henrique respirou fundo. "O senhor destruiu tudo o que dizia amar só para manter uma imagem que nunca existiu." O pai tentou protestar, mas o ar lhe faltou. Henrique se levantou e ajeitou a máscara de oxigênio, o gesto automático de quem ainda reconhece o laço, mesmo quebrado. "Eu nunca quis o seu império, pai." A voz dele tremia, sincera. "Só queria o seu respeito." O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer discussão. Alberto virou o rosto e uma lágrima escapou sem resistência. Henrique abriu o paletó e tirou do bolso uma pequena foto. Lívia e os 3 meninos sorrindo sob o entardecer. Colocou-a sobre a mesa ao lado do leito, entre os papéis de prontuário e os frascos de remédio. "Essa é a família que o senhor tentou apagar", disse com voz calma, "e é a única herança que eu quero carregar." Alberto olhou a foto com olhos marejados, incapaz de dizer qualquer coisa. Os dedos trêmulos se moveram sobre o lençol, como se quisesse tocá-la. Henrique recuou um passo, a respiração pesada. "Eu não vim para te odiar, pai. Vim para te deixar em paz." O velho empresário tentou falar, mas a voz se perdeu em meio ao som do monitor. Henrique ficou ali por um último instante, olhando aquele homem que um dia foi o seu espelho, agora quebrado, irreconhecível. Então, virou-se. A cada passo até a porta, sentia algo se desprendendo dentro dele, como se as correntes de anos inteiros estivessem finalmente se rompendo. Antes de sair, olhou uma última vez. Alberto permanecia imóvel, o olhar fixo na foto. Henrique respirou fundo e murmurou quase para si mesmo: "Que o senhor encontre a paz que nunca teve em vida." E saiu. Não olhou para trás. O som da porta se fechando foi o único ruído.
No quarto, o monitor cardíaco continuou seu ritmo constante, embalando o silêncio de um homem que finalmente se via diante da própria sombra. Do lado de fora, Henrique caminhou pelo corredor sem pressa. A cada passo, sentia-se mais leve, não porque o perdão tivesse acontecido, mas porque já não havia nada que o prendesse ao passado. O nome Valença, outrora um símbolo de poder, agora era apenas um eco distante. E pela primeira vez, Henrique seguiu em frente como um homem livre. O dia amanheceu cinzento, o mesmo tipo de manhã que precede notícias definitivas. Henrique estava sentado no banco de uma praça, observando as folhas molhadas, quando o telefone vibrou em seu bolso. Atendeu sem pressa. Do outro lado, a voz do advogado da família soou formal, mas trêmula. Senhor Henrique, sinto muito informar. Seu pai nos deixou nesta madrugada. Por um momento, o mundo pareceu parar. Nenhuma surpresa, nenhum desespero, apenas um silêncio profundo, o tipo de silêncio que encerra uma era. Henrique fechou os olhos. Entendido, respondeu com voz serena. Providencie o que for necessário. Desligou. Ficou ali, imóvel. O vento frio batia no rosto. E ele pensava que, de alguma forma, Alberto sempre fora como aquele vento, impossível de segurar, impossível de evitar. Mas, ao contrário do vento, o nome dele agora não mais se espalharia. 2 dias depois, o funeral foi discreto. Poucos compareceram, antigos sócios, advogados e um punhado de curiosos. Henrique observava de longe, as mãos no bolso, sem discursos nem lágrimas públicas. Lívia chegou silenciosa, com um vestido preto simples. Os meninos ficaram em casa, sob os cuidados de Cecília. Quando se aproximou, ela apenas pousou a mão sobre o braço dele. Nenhuma palavra foi dita. Depois do enterro, os dois caminharam lado a lado até o portão do cemitério. Henrique parou, olhou para o horizonte e murmurou. Ele passou a vida tentando provar que o nome dele era maior que qualquer coisa. E você? Perguntou Lívia, suave. O que vai provar agora? Henrique respirou fundo. Que é possível começar do zero e ainda assim ter valor. Ela assentiu, e naquele simples gesto havia aceitação, talvez até perdão. Dias depois, o advogado da família o chamou ao antigo escritório para tratar do testamento. A sala parecia menor agora, mais fria. As prateleiras estavam cheias de pastas que cheiravam a passado. Senhor Henrique, começou o advogado, abrindo uma pasta grossa. Seu pai deixou instruções claras. O senhor é o único herdeiro legal. Henrique interrompeu com um gesto. Não precisa continuar. O homem hesitou. O senhor quer dizer que... Eu não quero nada disso. A voz dele era firme, sem rancor. Os bens, as ações, as propriedades podem ser destinados ao pagamento das dívidas e aos funcionários que ainda dependem da empresa. O advogado o olhou surpreso. Isso é uma decisão definitiva? Henrique assentiu. É. O nome Valença morre comigo. Pegou a caneta sobre a mesa e assinou o documento que formalizava a renúncia. Quando levantou o olhar, parecia outro homem. Mais leve, mais humano. Na mesma semana foi ao cartório, preencheu os formulários, assinou com calma. Quando o funcionário lhe entregou o novo documento de identidade, ele o observou em silêncio por alguns segundos. No lugar de Henrique Valença, agora lia-se Henrique Duarte, o sobrenome da mãe. Um nome simples, sem heranças, sem coroas invisíveis. Guardou o documento no bolso e saiu para o ar livre. O vento batia forte, mas dessa vez parecia leve. Lívia o esperava em frente ao abrigo, com um sorriso discreto. Os meninos corriam pelo pátio, empolgados com uma caixa de tintas que Cecília havia conseguido. Henrique parou diante dela, e por um instante os dois ficaram apenas se olhando. Então é oficial, disse ela com um meio sorriso. Henrique Duarte. Um nome limpo, respondeu ele. E pronto para recomeçar. Ela o observou por um instante, séria. E o que vai fazer agora? Henrique olhou para o abrigo, para as crianças, para Cecília rindo com os trigêmeos.
quero construir algo que repare, mesmo que um pouco, o que o nome Valença destruiu. Lívia cruzou os braços. E o que seria isso? Henrique abriu o envelope que trazia consigo. Dentro, um projeto impresso, simples, com um nome no topo: Fundação Aurora. Um lugar para mulheres e crianças em vulnerabilidade, explicou. Um refúgio, um ponto de recomeço. Lívia tocou o papel, emocionada. Aurora, como o nascer do dia. Exato. Ele sorriu. Porque depois de tudo, é isso que sobra. A chance de recomeçar. Por um momento, ficaram em silêncio, olhando as crianças pintarem o muro. Miguel fez um desenho de uma casa colorida, com 4 figuras de mãos dadas sob o sol. Quando viu que os pais o observavam, acenou animado. Henrique sorriu. Lívia, sem dizer nada, encostou a cabeça no ombro dele. Foi um gesto pequeno, mas que encerrou um ciclo inteiro. Nos meses seguintes, o projeto saiu do papel. Cecília tornou-se diretora social da Fundação Aurora. Lívia, que havia retomado as pinturas, começou a ministrar oficinas de arte. E Henrique, agora sem o peso do sobrenome, dedicava os dias à reconstrução, não de prédios, mas de pessoas. O primeiro evento da fundação reuniu dezenas de famílias. Na parede principal, uma frase pintada por Lívia resumia tudo. A dor não define quem somos. O que fazemos com ela, sim. Henrique olhou aquela frase por longos segundos. Sabia que não havia retorno possível ao passado, mas talvez o futuro, finalmente, tivesse espaço para caber. Quando as crianças correram até ele, sujas de tinta e rindo, Henrique as abraçou. E naquele abraço havia algo que nenhuma fortuna poderia comprar. A paz de quem deixou de ser herdeiro para ser humano. Mais tarde, já sozinho na varanda da fundação, observou o céu escurecendo. As luzes da cidade piscavam ao longe e o som das crianças ainda ecoava como música. Lívia se aproximou, trazendo 2 canecas de café. "Sabe, Henrique", disse, entregando uma a ele. "Acho que seu pai, onde quer que esteja, finalmente entendeu o que você quis dizer." Henrique sorriu com melancolia. Talvez, ou talvez, ele só esteja em silêncio. E pela primeira vez, isso seja o suficiente. Lívia o observou por um instante. "E você? Está em paz?" Henrique olhou o horizonte onde o sol começava a se pôr. "Ainda não completamente." Fez uma pausa. "Mas agora eu sei onde procurar." Os dois ficaram em silêncio, lado a lado, assistindo o fim do dia. E quando o último raio de sol tocou o prédio recém-pintado da Fundação Aurora, Henrique entendeu. As ruínas do passado haviam se tornado o alicerce do recomeço. O sol nascia com uma luz suave, dourada, parecendo abençoar o novo começo. Na fachada recém-pintada da Fundação Aurora, um grande painel com o nome em letras brancas refletia a claridade da manhã. Era um dia que carregava mais do que uma inauguração. Era o renascimento de muitas histórias. Henrique chegou cedo. Vestia uma camisa simples e o olhar tranquilo de quem, depois de tantas tempestades, finalmente encontrara o próprio eixo. O pátio estava decorado com balões brancos e flores amarelas, cor escolhida por Lívia. Cecília coordenava os últimos detalhes, com prancheta nas mãos e o mesmo sorriso calmo de sempre. "Tudo pronto", disse ela, aproximando-se. Os convidados já começaram a chegar. Henrique olhou ao redor. Jornalistas, famílias, voluntários e várias mulheres com crianças pequenas, algumas vindas de abrigos, outras de casas de acolhimento. Cada uma representava o motivo de existir daquele lugar. "Que comece a aurora", respondeu ele com um meio sorriso. Pouco depois, a cerimônia teve início. Um pequeno palco foi montado no jardim. Cecília fez o discurso de abertura, falando sobre empatia, reconstrução e dignidade. Depois, apresentou Lívia, que caminhou até o microfone sob aplausos tímidos. Ela respirou fundo antes de falar. "Eu passei anos achando que a dor era um fardo." Sua voz era firme, mas suave.
mas aprendi que ela também pode ser uma semente. Olhou para Henrique, que a observava da plateia. Esta fundação nasceu de perdas, sim, mas também de amor. Aqui, queremos lembrar que ninguém é definido pelo que sofreu, e sim pelo que escolhe fazer depois. O público aplaudiu. Henrique sentiu os olhos marejarem, mas não tentou esconder. Logo em seguida, Lívia convidou todos para conhecer a exposição montada na galeria principal. As paredes exibiam suas pinturas, cada quadro uma história. No primeiro, uma mulher sentada na calçada, com 3 crianças dormindo ao redor. No segundo, mãos sujas de tinta colorindo um muro rachado. No último, 3 meninos correndo sob a luz alaranjada do entardecer, rindo. E ao fundo, um homem de braços abertos. As pessoas se emocionavam em silêncio. Algumas choravam, outras sorriam. Era impossível não sentir a vida pulsando em cada cor. Lívia se aproximou de Henrique. Não pintei para lembrar da dor, disse baixinho. Pintei para provar que ela não venceu. Henrique segurou a mão dela. E não vai vencer. Nunca mais. Cecília apareceu, sorridente. Vem, o pessoal da imprensa quer uma foto da equipe. Henrique assentiu e subiu ao palco improvisado. Lívia ficou ao lado dele. Cecília ao outro. As câmeras começaram a disparar. Mas, de repente, o som mais simples roubou toda a atenção. Papai! Henrique olhou na direção da voz. Miguel vinha correndo, seguido de Rafael e Daniel. Os 3 atravessaram o pátio em disparada, desviando das cadeiras e das pessoas. O público se voltou surpreso. Henrique abriu os braços instintivamente. Os meninos o alcançaram e se jogaram nele, rindo, gritando em coro. Papai, papai! O som ecoou alto, natural, verdadeiro. Henrique os abraçou emocionado, sentindo o coração apertar e se expandir ao mesmo tempo. Por um instante, o mundo inteiro pareceu parar. As pessoas se levantaram, aplausos começaram tímidos e logo cresceram, enchendo o pátio com uma energia diferente. Não era o aplauso de um público para um empresário, era o aplauso para um homem que havia se tornado inteiro. Lívia observava a cena, lágrimas escorrendo discretas. Cecília também chorava, sorrindo, aplaudindo junto. Henrique, com os meninos nos braços, olhou para o público e depois para o céu claro. Obrigado, murmurou, sem microfone, sem plateia, por me deixarem começar de novo. O vento soprou leve, balançando a faixa da entrada. A aurora, todo recomeço nasce de uma nova luz. E naquela manhã, cercado por amor, cores e risos, Henrique entendeu que finalmente havia deixado de ser um nome herdado. Agora era apenas um homem, pai, companheiro, alguém que escolhera ser luz depois da escuridão. O público o aplaudia, mas ele já não precisava disso. O verdadeiro aplauso vinha do abraço dos filhos, do olhar de Lívia, do calor humano que tomava aquele pátio. A redenção tinha forma, e era simples. Era vida que recomeçava. O entardecer pintava o céu em tons de ouro e laranja, como se o próprio tempo quisesse se despedir com ternura. Henrique caminhava ao lado de Lívia, de mãos dadas, enquanto os trigêmeos corriam à frente, rindo, espalhando alegria por onde passavam. O som das gargalhadas deles misturava-se ao canto distante dos pássaros, e o vento suave balançava as folhas das árvores, trazendo consigo o perfume leve da grama recém-cortada. Henrique observava os filhos correndo em direção ao lago, e por um instante tudo parou. O coração, antes pesado de culpa, agora batia em paz. Ele se virou para Lívia. Ela o olhou de volta, e naquele olhar havia tudo: perdão, amor e o silêncio de quem sobreviveu ao impossível. O sol começava a se esconder no horizonte, e a luz dourada envolvia a família como um abraço do próprio destino. Henrique respirou fundo, sentindo a vida pulsar ao redor, e então, em pensamento, deixou que as palavras viessem como se fossem vento. Algumas verdades destroem, mas também libertam. E às vezes o amor precisa se perder, para aprender a voltar mais forte.
Os trigêmeos o chamaram, rindo, pedindo que corresse junto. Lívia o puxou pela mão, e ele foi. Correu, riu, deixou o passado para trás. O sol se despedia lentamente, e a luz do entardecer se espalhava pelo parque, suave e viva, como um recomeço que enfim se cumpre. E enquanto as risadas das crianças ecoavam pelo ar, Henrique soube no fundo do peito que a redenção não era um final, era apenas o começo. Então, o que achou dessa história? Conta aqui nos comentários. Queremos muito saber. Se ela te emocionou, deixa o seu curtir e se inscreve no canal para continuar acompanhando mais histórias. A gente se vê no próximo vídeo.